Meu querido amigo Cleise Alves, doutor, advogado, psicanalista e escritor, seja muito bem-vindo. Pega leve. Anderson Bravo, sou teu fã, cara. Pô, eu gosto muito de você. Tivemos uma história pregressa aí, rapidinha, mas, pô, aprendi muito contigo. Passei a te respeitar, a te amar. Para mim é uma honra poder estar aqui contigo para bater esse papo, porque é um bate-papo muito agradável. E tô aí, espero que a gente possa impactar positivamente a vida dessa galera que está assistindo a gente aí. Advogado, psicanalista, escritor e viajante, né? Tu é um cara que gosta de viajar, né? Gosto muito de viajar. Em off viajar. aqui, tu já falou que já foi 2 vezes em Israel. Já tem umas histórias bacanas, mas você agora fez a última viagem, você foi aonde? Cara, eu fui no Peru, meu irmão. Mas o que lá, irmão? Foi pesado, Todo respeito aos irmãos do Peru, tá? Mas eu... Porque geralmente as pessoas vão pra Nova York, sim, pra Disney, né, ô Davi? Né, Davi? Peru, assim, coisa... Ah, eu fui no Peru, assim, tipo, ó. Desculpa. Tem alguma coisa. Por que o Peru? Cara, eu sou um cara muito estranho. Eu sou um cara que... eu tenho alguns gostos estranhos e algumas metas. Meta no sentido de que eu quero conhecer muitos lugares. Uhum. E há um tempo atrás eu assisti um documentário que falava sobre as ruínas de Machu Picchu. E isso me despertou a atenção. Falei, pô, eu quero conhecer isso. Não tinha praticamente ciência do que era, de como era. E me preparei muito para ir lá. Já rodei pra caramba. Fui em Israel, já fui aos Estados Unidos. Rodamos aí, eu e minha esposa, minha companheira de viagem. Que legal, que legal. Te amo, Viviane. Que legal. A gente roda tudo aí. Fomos em... Peru fez 20 nações, 20 países que a gente rodou. Caramba. Rodamos bastante. Você falou pra mim, off, desculpa a minha ignorância, que você fez um caminho. Como é que é o nome do caminho que você fez? Então, algo parecido com o Caminho de Santiago, mas é parecido, mas não tem nada a ver. Deixa eu te explicar. Porque eu confesso que eu não entendo nada disso. Então eu não sei nem qual é o Caminho de Santiago e nem um outro caminho que você fez. O que acontece? Eu conheço o caminho de São João de Meriti, assim, quem vai pra Nova Iguaçu, entendeu? K11, Nova Iguaçu. Terra boa. Conheço Cala Boca em São Gonçalo, Zumbi, Legião, tudo São Gonçalo. Mas desculpa aí, vamos lá. O que é esse caminho que você fez? Qual o nome e o que é isso? Vamos lá. Tudo começou, a gente se organizou para conhecer o Peru, as ruínas de Machu Picchu, uma parada muito bacana, uma história muito intensa. Só que a agência de viagens, ela deixou muito a desejar. Né? A gente uma viagem cara, a gente se organizou, se preparou. É uma viagem cara. A gente se preparou com antecedência para isso. E 15 dias antes da viagem, eu entrei em contato com a agência para saber os detalhes, questão de horários, do transfer, essas coisas. E a pessoa responsável disse que a viagem tinha sido adiada. Foi adiada por alguns problemas internos. Eu, como advogado, conheço os meus direitos. Falei, não, eu não aceito. Estávamos programados para essa data. Sou advogado, eu refiz toda a minha agenda para essa data, então não aceito. Eu quero meu dinheiro de volta. Aí foi uma confusão, ela me passou para o vice-presidente e o cara falou, se você cancelar, você vai trazer muitos problemas para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a montanha de 7 cores ou a montanha colorida como bônus. Eu já havia feito pesquisas e vi que é uma das viagens mais caras, até mais cara do que Machu Picchu. Falei, pô, então tá bom, vamos lá. Conversei com a minha esposa, a gente aceitou, mas a viagem toda já foi muito complicada. No sentido de que nada daquilo que a gente esperava realmente acontecia. Para começar, chegamos no Peru, em Lima, e pegamos um avião para Cusco, que é uma cidade pequena, onde estão as ruínas de Machu Picchu, e, cara, deu pane no avião. Pane no sentido de que, no meio da viagem, o piloto fala, estamos com um problema hidráulico e vamos ter que retornar a Lima. Tá amarrado, mas amarrado lá em cima, cara. Amarrado lá em cima. É sério, mano. Pô, cara, que experiência. A minha esposa desesperada, chorando, gritando, falou, a culpa é tua, eu não queria vir, o que a gente vai fazer no Peru? Aí eu fiz uma promessa para ela, falei, calma, que nós não vamos morrer. Vamos pousar e vamos curtir a nossa viagem. Cara, foi algo repentino que veio à minha mente, eu dei, mas com muita convicção. Falei, calma que a gente vai dar tudo certo.
realmente retornamos, descemos em Lima, nos preparamos. No dia seguinte, fomos para Machu Picchu, uma viagem maravilhosa. As ruínas, aprendi muita coisa, fiz vídeo, curti, foto. Tem uma experiência assim, mais forte que você teve lá em Machu Picchu? Assim? Lá não, lá eu aprendi muitas coisas, tem uma questão mística muito grande, né? Tem a questão dos líderes espirituais que tinham uma grande relevância para aquele povo, né? O mais impressionante que eu entendi é que eles viveram ali por 100 anos, eles foram para ali exatamente para fugir de guerras, né? Então um pequeno povoado que se fez e foi aumentando, e o mais impressionante é saber que do nada eles saíram daquele lugar, fugiram daquele lugar e até hoje não se sabe o que levou eles fugirem de Machu Picchu. Então, fica no lumpen, fica a história tem ainda... Várias teorias. Uma delas é que o líder espiritual ficou doente e essa enfermidade era uma enfermidade que passava para pessoas, a pessoas. Então, as pessoas começaram a ficar doentes, a adoecer e aqueles que não adoeceram fugiram do lugar para não ficar doente. E aí nunca mais retornaram, porque eles tinham um apego muito grande a essa questão espiritual. É lá que tem o negócio dos Incas? É isso, né? Exatamente. A história dos Incas se confunde com a história do povo peruano. Até hoje eles têm tradições do tempo dos Incas, né? Como, por exemplo, existe uma plantinha lá chamada flor de ouro, amarelinha, e ela se espalha por todo o Peru. Se o cara observar que uma plantinha vermelha nasceu junto da flor amarela, ele tem que parar tudo que ele está fazendo, ir lá e arrancar essa flor vermelha, porque senão alguém na família dele ele entende que pode morrer. Igual a sandália desvirada aqui no Brasil. Exato. Sandália desvirada, alguém vai morrer. Então, e tem essas coisas assim que me chamavam muita atenção, eu fui para entender, para aprender, mas nem imaginava, Anderson, o que estava por acontecer. Tinha mais coisa? Porra, vai ouvindo. Conta aqui. Conta aqui. Aí, vamos lá. Machu Picchu, tudo legal, foto, vídeo. Lá. No outro dia, íamos para a Montanha Colorida, ou Montanha de 7 Cores. Não nos preparamos como deveríamos, porque eu nem sabia qual era o ambiente de subir na Montanha de 7 Cores, até porque a gente não tinha se preparado para isso. A gente tinha se preparado para Machu Picchu, as ruínas de Machu Picchu. Quando você fala assim, você fala o que? A bagagem, essas coisas? Ou a parte de suplementação? Também. Quando você fala assim, preparado, tu fala no sentido de quê? De roupa? Em todos os sentidos. Roupa, questão mental, psicológica. Porque quando a gente desceu da van e chegou lá, o espaço caindo neve, cheio de neve. E aí de cara, a gente já tomou um susto. Porque eu já conhecia a neve, já fomos no Vale Nevado, no Chile. Aí você bota todo equipamento, bota bota especial, uma roupa aquecida, roupa por baixo. Lá não, a gente não sabia como estava. Fui de calça jeans, de tênis Adidas. Sério? Um frio terrível. Minha esposa já desceu da van, super aborrecida, né? Feliz a beça. Que viagem, hein? Tem até um vídeo dela, braba pra caramba. Eu falei, não, daqui vamos embora, vamos subir. Éramos 15 na van, 15. 13 decidiram subir de cavalo. 2 idiotas, eu e um mexicano, falei, vamos a pé mesmo. Inclusive minha esposa, eu falei, não, eu vou de cavalo, de jeito nenhum que eu vou subir isso aqui. A tua esposa foi? Foi de cavalo, me deixou na mão, foi de cavalo. Aí claro, eu respeitei a decisão dela, a princípio íamos a pé, mas já na van... Cavalo é cavalo mesmo? Cavalo mesmo. Já na van, a guia já está dando as explicações, falou, se você tem diabetes, hipertensão, se você tem... Não vá. Ali a gente já começou a se assustar, né? Sobe de cavalo. Ela não tem nada disso, mas ficou com medo, decidiu subir de cavalo. Eu não sei por que eu decidi ir a pé. Eu, um cara de 48 anos, o Thomas, um mexicano de 25, e a guia de 30 anos, mas que já está acostumada com aquilo ali. Tá, vamos lá, subimos os 3. Já na primeira parada, eu já me sentindo exausto, porque apesar da neve caindo, o frio intenso, eu sem a roupa necessária,
a altitude é 5.300 metros acima do nível do mar. Então, o ar é muito rarefeito e você tem dificuldade até de respirar. Então, a gente subindo, de cara, o mexicano começou a acelerar, o jovem garotão querendo chegar, e a guia falou, eu vou ali para ver se alguém ficou lá para trás. Não é nada, não tinha ninguém que ficou para trás, porque todo mundo tinha ido. Mas ela, acho que queria me dar um pé na bunda, vamos dizer assim. Aí, enfim, eu continuei. Sozinho? Sozinho, meu irmão. Num bagulho que tu nunca tinha ido. Nunca tinha ido, não conhecia muito bem a história, não sabia como me portar, não estava preparado nem psicologicamente, nem fisicamente. Eu sou um cara que eu gosto, faço musculação, cuido da saúde, mas eu não estava preparado para aquilo ali, naquele contexto. Cara, já cheguei na primeira parada exausto. Aí sentei um pouquinho e eu notei que quando você parava, você tinha dificuldade de respirar. E quando você andava, você sentia muito cansaço, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Esperei um pouquinho, partimos para a segunda etapa. Antes de chegar na segunda etapa, eu já não aguentava dar 3 passos sem parar. Aí eles deram uma bengala de metal, a gente utilizava para não cair, né? Aí eu dava 3 passos e deitava um pouquinho na bengala para tentar recuperar as energias. Mas aí eu ficava ali 5, 10 segundos e já perdi o fôlego, não conseguia respirar. Que situação, meu. E ali, vamos lá. Pensei em voltar, não dava para voltar, porque eu cheguei à conclusão de que voltar seria tão ruim quanto subir. E a minha esposa estava lá em cima me esperando. Já devia ter chegado, foi de cavalo. Parti para a terceira etapa e última, antes de chegar no cume, né? O cavalo ele sobe até o pé do cume, vamos dizer assim. São 3 paradas e a 4ª parada você tem que subir a pé. Isso dá um total de quanto tempo quando a pessoa vai bem sem passar mal? 1h20 de caminhada. Se a pessoa for tranquilo. 1h20. 1h20 caminhando bem. E aí cheguei na segunda parada, partindo para a terceira parada, já muito exausto, extremamente cansado, preocupado, debilitado fisicamente, preocupado também com a minha esposa que estava me esperando. Cara, quando eu estava quase chegando no final da terceira parada, o meu corpo começou a me dar sinais de que não aguentaria, não suportaria. A guia, já sabendo das dificuldades, ela leva uma mochila com aquele balão de oxigênio. Para quem tiver dificuldade, ela está ali para oferecer toda a ajuda. Só que ela não estava do meu lado. As pessoas passavam com os seus problemas, com as suas dificuldades, e eu ali, sem ninguém do meu lado, extremamente cansado. Ninguém para ajudar o outro, não? Não para porque o cara tá... Desculpa a expressão, o cara tá na pior também. Ele vai parar para me ajudar? Se ele tá com dificuldade, como é que ele vai parar para me ajudar? É tenso, é tenso. Ou seja, você tem que ter uma preparação não só mental, mas também física para fazer. Cara da agência é legal, hein? Muito legal, né? Ele não te vendeu, ainda te colocou na rota maneira pra caramba. Mas fala aí, no final da história, o que aconteceu? Eu tô curioso aqui. Então, aí, antes de chegar no final da terceira parada, eu fiz esse exercício de parar para dar uma recalibrar, e quando eu desci, eu não consegui subir mais. Minha perna doendo muito, minha cabeça com muita dor, a minha veia da fronte saltando, meu coração batendo acelerado, eu conseguia ouvir meu coração, uma coisa incrível, né? E ali naquela situação, desesperado, sem saber o que fazer, sem raciocinar corretamente, eu desci e não consegui subir mais. Aí eu falei, pô, então eu vou pegar o celular e vou tentar ligar ou discar para alguém, pedir emergência para alguém vir me socorrer. Quando eu tento me movimentar para pegar o celular, o meu corpo não respondia. E aí eu, muito nervoso, muito preocupado, sem conseguir respirar, coração acelerado, a veia soltando, as pernas não respondiam, eu tive uma EQM, experiência de quase morte. Ali meu corpo praticamente parou. Eu não sei se por 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, eu sei que ali meu corpo deu perda total.
quase total, né? Que eu não morri. É algo que hoje eu falo rindo, olhando para trás, foi uma experiência incrível, muito legal. Mas aí nesse momento você estava sozinho ou tinha um pessoal ali? Sozinho, sozinho. As pessoas passando, por determinado momento, eu baixei, apaguei, já não conseguia ouvir mais ninguém, já não conseguia sentir mais o meu corpo, meu organismo, a visão ficou completamente preta. E eu ali, repito, não sei se por 10 minutos ou 1 hora, eu apaguei completamente. Meu corpo literalmente parou. Hoje eu sei porque depois eu estudei sobre isso. Mas aí vieram te socorrer? Como é que foi? Ninguém me socorreu. Aí você voltou sozinho? Você foi sozinho? A parte mais incrível na história é exatamente que eu voltei sozinho. Por isso que é uma experiência de quase morte. Eu não gosto de espiritualizar o que é material, nem de materializar o que é espiritual. Mas hoje eu entendo que Deus me deu uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Ele me permitiu retornar à vida. E aí tu vai lá em cima? Aí eu tô ali, tô tentando, aí de repente eu retorno à consciência e começo a relembrar, é quase como um filme passando de tudo que eu vivi até ali. Parece incrível, mas é uma experiência muito comum. Depois eu estudei e descobri que 4% da população mundial vivenciaram uma experiência de quase morte. Quando você calcula 4% de 8 bilhões, dá 230 milhões de pessoas que viveram o que eu vivi. E por que não é tão comum, as pessoas não comentam? Eu entendi por 2 motivos. Primeiro, porque o cara fica preocupado de não entenderem, ou chamar ele de maluco, ou falar que o cara tá mentindo. Ou tá exagerando. Ou tá exagerando, tá contando história. E a segunda, porque muita gente que vive isso nem sabe que viveu uma experiência de quase morte. Verdade. Entendeu? E aí, 230 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, 27 milhões de pessoas viveram uma experiência de quase morte. No Brasil não se sabe, ninguém fala, não tem livros brasileiros, pelo menos eu não encontrei, que fala sobre o assunto. A experiência de quase morte ela ficou um pouco mais divulgada depois do filme A Cabana. No filme não dá uma clareza um pouco maior da experiência que o cara teve. No livro nem tanto, eu li o livro e vi o filme. O cara ele vive alguma coisa extrasensorial e depois ele retorna e tem sempre alguma coisa que acontece com ele. Muita gente descobre que sabe tocar piano sem nunca ter estudado. Muita gente descobre que é excelente em matemática e faz cálculos dificílimos sem nunca ter sido bom em matemática. Então tem essas consequências. A maioria positiva, mas eu vi também consequências negativas. O cara volta com instinto de suicídio, o cara fica nervoso, larga a mulher, vai morar sozinho. No teu caso foi o quê? Cara, eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu ainda estou nessa transição. Entendi. Pelo que eu li, tem gente que passa 7 anos sem entender muito bem, se descobrindo, redescobrindo. Entendi, cara, forte. Eu entendi que eu recebi uma missão de cura espontânea. Uau. De ensinar pessoas que pelo poder da mente, pelo poder da fé, você consegue se livrar de doenças sem, não a necessidade, mas sem depender da química dos remédios. Mas é muito forte e é muito diferente. Por isso, muita gente prefere não falar, cara. É que você é um cara fora do normal. Eu nem vim aqui para falar sobre isso, desculpa, tá? Mas tô me sentindo tão bem. Mas, doutor Cleise, assim, eu respeitosamente, eu sou uma pessoa que eu já tive tantas experiências na minha história de vida e que eu sei que eu não posso contar, sabe? Eu vivi coisas na minha vida que eu sei que as pessoas não estão prontas para ouvir. E é com base nisso que eu carrego uma verdade na minha vida. Eu respeito sempre a tua história, mas nunca vou negligenciar a minha história. Porque a minha história eu vivi. Né? De vez em quando a gente ouve as falas, eu acompanhei a tua história na internet. Não, você não acompanhou nada, você viu retalhos.
Quem acompanha a minha história fui eu. Quem sabe o que eu vivo, eu tô com 51 anos, sou eu. Então, eu tenho essa capacidade de compreender quando alguém me conta alguma coisa e dizer assim, por que não? É possível. Porque eu sei as coisas que eu já vivi. Eu tenho experiências no mundo espiritual que eu sei que os crentes da igreja não estão prontos para ouvir. E aí Deus me ensinou o seguinte, isso aí não é para você contar para os outros. É para você, de vez em quando, trazer a tua memória e falar assim, olha que tu já passou. Então tu vai vencer mais essa, tu vai passar por mais isso. Porque eu sei o que eu vivi. Sabe o lance do tipo assim, o Saul só descobre que Davi matou Leão Urso porque Davi contou. Mas nem os pais do Davi sabia. Entende? Porque fica paradoxo e mentiroso pra um garoto de 17 anos chegar em casa e dizer, mamãe, matei um leão e um urso. É. Qual é causeiro, mentiroso, o Naldo do Antigo Testamento, né? Tem coisas que você viveu que é pra você. Fazem parte da tua história de vida. Então eu respeito e acho que tem a significância de você falou uma frase que pra mim tem todo um significado que é Deus me deu uma oportunidade. Mas, cara, eu volto a frisar, você é um cara tão abençoado, mas tão abençoado, que você tocou num ponto difícil, mas tão relevante, porque talvez tenha muitas pessoas confusas que viveram isso, não sabem que viveram, ou viveram e não sabem como expressar, como falar. Então era tão relevante eu estar aqui hoje, compartilhando com você sobre a minha experiência, que mudou radicalmente a minha vida. Mudou radicalmente. Hoje eu tenho uma paixão pela vida, hoje eu tenho uma proximidade com Deus, hoje eu tenho um amor pela minha família, porque quando eu estava voltando, eu só me lembrava do pacto que eu fiz com a minha mulher lá em cima, cara. Nós não vamos morrer, não vamos morrer. Cara, e se eu morresse lá em cima, eu ia quebrar o pacto que eu fiz com ela. Aí Deus falou, ainda não. E o que eu quero é realmente impactar a vida das pessoas e mostrar para elas a relevância da vida, a importância da vida, o quanto é bom viver. Deus não nos colocou nessa bola redonda e azul chamada Terra para a gente ficar aqui, para a gente sobreviver. Não, ele prometeu vida e vida com abundância. E em alguns momentos, ele tem que mexer os pauzinhos dele para dar uma sacudida na gente. Falou, cara, é só isso? É só isso que você quer? É só isso que você faz? É só isso que você tem para mim? É só isso que você tem para os demais? Tem coisa melhor. Você pode ser melhor. Você pode agir melhor. E a partir de então, eu comecei a me cobrar mais. Como marido, como pai, como profissional. E eu quero falar, alegre de saber abrir o coração. Que tem uma galera que tem força, que tem poder, que tem, mas às vezes não sabe como fazer, sabe o que fazer. O que fazer a gente sabe, mas saber o que fazer não é suficiente. Você tem que saber como fazer. E às vezes para encontrar o caminho de como fazer, você tem que abrir mão de muita coisa. Peraí, eu fiquei curioso aqui. A parte emocional foi bacana, mas vamos lá. O nome do bagulho lá, o quê? Monte do quê? Dos 7? Montanha de 7 cores. Você viu as 7 cores ou você só viu o teto preto? Aí, cara. Que até agora só viu o teto preto aqui. Voltei, refiz toda a minha trajetória, a minha vida. De repente eu puxei o ar que eu não tinha e recomecei. Aí recalibrei toda a minha energia. Deu a energia de leão, o sinônimo de luta e fuga. O meu corpo voltou, Deus me deu essa chance, eu me restabeleci. E aí tu conseguiu chegar lá em cima? Fui subindo, aí dei 1, 2, 3, 4, 5 passos. No 6º passo, ouço a voz da minha mulher. Cara, eu estava pertinho dela. Uau! Mas eu tive que viver essa experiência, que começou lá atrás com a sacanagem que a empresa fez comigo. Aí quando eu dei 5, 6 passos, Cleiser, vem! Ela até gravou essa parte. Eu chegando todo mal, todo cansado, mas aí chegamos, aí refiz toda a minha energia. O grande amor da minha vida, minha companheira de viagens, minha companheira de vida, a mulher que eu amo, que me deu 4 filhos. Então, ali retornou tudo e a gente subiu junto.
na montanha de 7 cores e lá em cima é algo maravilhoso. O nome é 7 cores por quê? Montanha porque realmente tem 7 cores a montanha. Ah, é? Cara, é incrível. É um capricho de Deus, um desenho de Deus. De um lado, todo branco da neve e do outro lado, as 7 cores. Tu vê realmente 7 cores? Vê 7 cores. É incrível. Por isso chama montanha de 7 cores. Tu tem um canal do YouTube que eu vi. Tu tem lá no teu canal do YouTube? Tem. Eu joguei lá essa viagem. É Cleise Alves, né? Cleiser.alves. Eu vi que você tem um canal de YouTube muito bacana. Cara, que experiência sensacional. Você não veio pra contar essa história. Mas você me induziu